Bolsonaro protagonizou mais um enorme fiasco de público em outra manifestação de apoio a um candidato, dessa vez em Niterói, com o Carlo Jordi, que é uma figura importante, proeminente do bolsonarismo. Eles não lotaram nem meio quarteirão. Um fiasco completo. Eu tenho algumas hipóteses para isso. Pode ser a ausência do cartão corporativo? Pode, mas pode ser também que o Bolsonaro perdeu mesmo o bolsonarismo e ele caminha para uma super derrota em 2024, hein? Bolsonaro não vai conseguir fazer os seus principais candidatos, como Jordi e Ramagem, como vencedores. Mas na sua opinião, por que esses eventos bolsonaristas não dão ninguém? É por conta do cartão corporativo? Bolsonaro perdeu o engajamento com as bases? Ele vai ser super derrotado em 2024? Curtiu o fiasco? Então like no vídeo e se inscreva no canal. O Bolsonaro, ele tem feito vários eventos de pré-campanha com os seus principais candidatos. Ele fez no Rio de Janeiro, que é o seu reduto político, o estado do Rio de Janeiro, e no final de semana ele participou de mais uma manifestação em Niterói, para promover o Carlo Jordi, que é o seu candidato, que é o líder da oposição na Câmara dos Deputados, uma das figuras mais proeminentes do bolsonarismo e também está sendo investigado pelos atos antidemocráticos. Ele é acusado de ter organizado bloqueios nas rodovias. O Carlo Jordi, ele tá levando uma lapada na prefeitura local, porque segundo o Instituto GERP, em Niterói, que é uma cidade ali colada no Rio de Janeiro, quem está vencendo é o Rodrigo Neves, do PDT. Rodrigo Neves tem 43% dos votos válidos e estaria vencendo no primeiro turno se a campanha fosse hoje. O Carlo Jordi está na segunda posição com 18% dos votos. Muito longe e com sérios riscos de perder no primeiro turno. É interessante porque em Niterói houve uma disputa muito mais apertada do Lula contra o Bolsonaro. O Bolsonaro pode ter perdido para o Lula em 2022, mas foi uma diferença apertada. Lula venceu com 51% dos votos no segundo turno. Bolsonaro teve 48%, 49%. Então assim, não era para haver essa discrepância tão grande do candidato do Bolsonaro para o primeiro colocado, pelo menos não em Niterói. Então nós temos candidatos, ou melhor, apoiadores do Bolsonaro votando no Rodrigo Neves. E isso ficou muito claro no fiasco que nós tivemos no final de semana. Niterói, ela tem uma orla, tem uma praia e foram fechados alguns quarteirões para a mobilização do Bolsonaro em apoio ao Carlo Jordi. Então estiveram presentes o Bolsonaro, o Flávio, o próprio Carlo Jordi e mais um monte de bolsonarista. E eles não fecharam um quarteirão. Eu não tô brincando, não conseguiram lotar um quarteirão. Foi meio quarteirão de mobilização em Niterói. É mais um fiasco do Bolsonaro. É um negócio assim, completamente ridículo o que o Bolsonaro está passando. E nós falamos aqui que isso iria acontecer com essas mobilizações públicas de Bolsonaro em cidades menores. Porque houve aquela super mobilização em São Paulo, que nossa, foi muita gente, nós tínhamos lá 12 milhões de pessoas na Avenida Paulista, São Paulo inteira foi lá. Nós falamos, não deu esse 1 milhão de pessoas que os bolsonaristas estão falando, deve ter dado ali em torno de 100 mil, e aquela mobilização foi mais expressiva porque teve como mote o ataque ao STF. Um mês e meio depois, nós tivemos a mobilização em Copacabana, fiasco, não foi ninguém. Houve uma mudança de rota dos bolsonaristas, eles falaram, nós só vamos fazer mobilizações em cidades menores. E eu falei aqui, estratégia errada, porque cidade pequena, tem menos gente, vai menos gente, e aí o que vai acontecer? Exposição do Bolsonaro. É o que está acontecendo. Nem com as tomadas fechadas, que os bolsonaristas gostam de fazer, com celulares na vertical, com bastante zoom, não deu para ocultar o fracasso que foi em Niterói, porque as pessoas dos prédios tiravam foto, foi um negócio assim patético. Alguns dias antes, Bolsonaro também protagonizou outro fiasco em Duque de Caxias, teve lá uma motociata do Bolsonaro, foi bem uma motociata, né? Bolsonaro fez uma carreata, não tinha ninguém, pessoal, não tinha ninguém. Foi assim, pior do que Niterói. Não tinha ninguém ali. Não fecharam nenhuma rua, você via os espaços abertos. Bolsonaro não tem mais o mesmo poder de mobilização que ele tinha no passado.
Não adianta esperar que o Bolsonaro vai carregar muita gente nas ruas, não vai. O PL está expondo o Bolsonaro ao ridículo, o melhor era deixá-lo como político de padaria mesmo, fazendo comício em padaria, em pastelaria, em local fechado, porque dá pra disfarçar o fiasco de público. Dá pra disfarçar. E eu tenho as minhas hipóteses para isso. Você pode colocar nos comentários qual é a sua hipótese para esses seguidos fiascos do Bolsonaro. Uma hipótese é a questão do cartão corporativo. Bolsonaro já não tem mais o cartão corporativo, isso era usado pelo que foi visto em 2022, o cartão corporativo era usado para mobilizar os bolsonaristas. Sem o cartão corporativo, perde-se o poder de mobilização. Esse é um ponto. Mas eu acredito que, na verdade, o Bolsonaro, ele perdeu a identidade com os seus apoiadores. Esse é um ponto muito essencial e importante nós entendermos. Porque o Bolsonaro, como todo político, defende ideias. Beleza. Mas o grande charme do Bolsonaro para o gado bolsonarista eram os atos do Bolsonaro. Atos que desafiavam o sistema. Porque bolsonarista, a gente sabe, e todos os extremistas de direita, são fracassados em essência, são pessoas ressentidas, que usam da política para canalizar o seu ressentimento. No Brasil, como nós não temos imigrantes, essas coisas como na Europa e nos Estados Unidos, toda a raiva era voltada para o sistema. Então Bolsonaro, como antissistema, tinha voto dos bolsonaristas. Agora não mais. Eles não querem um político tradicional. E Bolsonaro, ele se tornou um político tradicional. No discurso dele em Niterói, o que ele defendeu? Liberdade, como ele sempre defende, e porte de arma. É isso. Ah, são pautas da extrema-direita? São! Mas não é isso que o extremista de direita quer. O extremista de direita quer a raiva, quer a cólera. Ele quer a revolta contra a classe política, contra o sistema. E Bolsonaro não faz mais, porque Bolsonaro se tornou um político tradicional. Como que um político tradicional pode ser antissistema? O bolsonarismo percebe isso. E por esse motivo, Bolsonaro caminha para uma super derrota em 2024. Percebam o seguinte. Os principais candidatos de Bolsonaro são candidatos que ele escolheu, não estão prosperando. Não estão prosperando. Alexandre Ramagem, no Rio, afunda. Carlos Jordi está afundando. Bruno Engler, em Belo Horizonte, também está afundando. E em contrapartida, existem os outros candidatos, que são aqueles candidatos que o PL está apoiando, como no caso do Ricardo Nunes, que escondem Bolsonaro. E esses candidatos que estão escondendo Bolsonaro estão conseguindo ter um bom desempenho. E isso é um problema para Bolsonaro. O pior não é o Jordi ser derrotado, ou o Ramagem ser derrotado. O pior são candidatos que o esconderam vencendo. É o cenário mais desastroso possível para o Bolsonaro. Essa é uma questão que nós temos que olhar. Bolsonaro vai sofrer uma super derrota em 2024. E um outro fenômeno a ser observado é a migração do bolsonarismo. Pelo seguinte, Bolsonaro, ele não tem mais o controle total do gado. Como nós falamos, Bolsonaro deixou de ser uma figura do antissistema, passou a ser uma figura política. Bolsonaro influencia, mas tem uma influência limitada. Uma influência muito limitada. Em Belo Horizonte, nós observamos esse fenômeno. O candidato do Bolsonaro é o Bruno Engler. Ele estava disparado nas pesquisas. Mas quando o bolsonarismo percebeu que o verdadeiro bolsonarista não era o Bruno Engler, mas o Mauro Tramonte, eles migraram para o Tramonte. E em São Paulo está acontecendo a mesma coisa com o Pablo Marçal. Por isso que o Eduardo Bolsonaro atacou o Pablo Marçal. Para jogar os bolsonaristas contra o Marçal, para que o Marçal não cresça no Estado e para que o acordo com o Ricardo Nunes seja fechado. Porque o Ricardo Nunes pode ficar fora do segundo turno. Pode perder para o Datena. Então é um fenômeno que nós também temos que observar. E é claro que toda essa situação desses eventos fiascos do Bolsonaro o expõe cada vez mais. Porque a gente consegue perceber, Bolsonaro não tem poder de mobilização, Bolsonaro está afundando politicamente e se ele não tem condições de mobilizar os seus apoiadores para manifestações ou para garantir votos nos seus candidatos, como que ele vai fazer levante popular na hora que ele for preso? Ele não tem mais força para peitar o judiciário. E isso o expõe uma fraqueza, cada vez mais Bolsonaro fica exposto, enfraquecido, passando vergonha e pagando mico, do jeito que a gente gosta de ver o Bolsonaro.